hoje para falar com Mônica Souza, empresária de futebol credenciada pela CBF, agente FIFA e mentora para atletas e famílias. Vamos conhecer o dia a dia de uma mulher que faz o meio de campo entre atletas e clubes do Brasil e do exterior? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GolCast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GolCast GolManage e também nas principais plataformas de áudio. Antes de chamar a nossa convidada, deixa eu contar uma novidade para vocês. Roda aí! Você sabia que a GolManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia no clube de futebol e como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das quatro linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Bom, já falamos com Norton Capel, um dos autores desse curso, e hoje chegou a vez de trocar uma ideia com o Zé Pedro Villa-Lobos, que também é idealizador desse projeto muito bacana junto com a GolManage. Zé, explica pra gente sobre esse curso, esse teu olhar para essa mídia de clube de futebol. Pois é, Duda, uma preocupação que a gente teve com o Mídia da Vitória foi, desde o início, colocar todo mundo na mesma página. Eu considero isso super importante quando você vai tratar mais em profundidade de um assunto. Então, o curso Mídia da Vitória, ele começa com questões bem básicas de comunicação. A gente explica alguns elementos da comunicação, alguns conceitos, para ficar todo mundo na mesma página. E, a partir daí, desenvolver todos os outros conceitos que a gente acabou tratando dentro do curso. E um deles que eu queria chamar a atenção muito especial é que, além da questão teórica envolvendo temas como estratégia de comunicação para um clube de futebol, nós também entramos na parte prática, falando, por exemplo, sobre a estrutura que um clube deve ter para organizar a sua área de comunicação. E quando a gente fala em estrutura, a gente fala em funções que precisam ser executadas, não necessariamente em quantidade de pessoas, porque isso nós sabemos depende muito do orçamento de cada clube. O importante, na nossa visão, é que aquelas funções sejam executadas. Não importa se com 5, 10, 15, 20, 30 pessoas ou mais. E tá muito legal, gente, esse curso. Eu já vi, tá muito bacana. Se você quer conhecer um pouquinho mais do Mídia da Vitória, acessa o site, nós vamos colocar aqui na descrição do episódio. E já vou dar a barbada, hein? Tem desconto para quem está nos ouvindo agora, para quem está nos assistindo aqui no YouTube. É só você usar o código promocional Mídia da Vitória, combinado? Corre lá e garante a tua inscrição. Agora sim, vamos apresentar então a nossa convidada. Vamos a Goiânia, em Goiás, falar com a Mônica. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, Mônica. Eduarda, Norton, muito obrigada aí pelo convite. Eu fico muito lisonjeada. E assim, como eu disse para vocês, é o meu primeiro podcast minha primeira entrevista aqui que eu estou fornecendo, e eu fico muito feliz por vocês terem notado assim o meu trabalho no meio do futebol. Que legal, a primeira de muitas, tenho certeza. Agora eu queria saber como é ser uma empresária num mundo de empresários, né? Porque a grande maioria que a gente ouve falar são empresários de futebol. Como é que surgiu o teu interesse aí pelo futebol, Mônica? Conta pra gente. Assim, eu sempre gostei, Eduarda, do esporte e principalmente do futebol. Eu, desde os meus 13 anos, que eu pratico aí futebol, pratico futsal, basquete, eu sou bem polivalente e todos os meus colegas lá do colégio falaram: Mônica, você vai fazer educação física, você vai ser uma excelente profissional na área da educação física, de tanto eu ter essa afinidade aí com o esporte. E desde então, aí dos meus 13 anos, eu comecei, sempre joguei bola, e também eu fui federada no Clube Aliança, que é o futebol feminino aqui de Goiás, está disputando aí o campeonato brasileiro. Agora eu não sei se é A1 ou é A2, eu não sei, eu estou um pouco por fora do feminino, mas eu sou empresária de uma jogadora também, só que eu foco só nela, assim, no clube no qual eu vou empregá-la. Mas desde então
eu sempre tive esse olhar, assim, técnico e o olhar também de afinidade para o futebol. E quando foi em meados de 2014, Eduarda, eu encontrei um jogador muito, assim, que não tinha condições de estar participando de testes, e inclusive ele já tinha 21 anos, eu não tinha essa noção de como que é o futebol aqui no Brasil. Passou assim dos 18 anos, não destacou, já não é interessante mais para nós, tá? 21 anos, eu falei, não, então eu vou te ajudar. Se você deixar eu te ajudar, porque eu sou muito focada, muito disciplinada, e ele então deu essa oportunidade e eu fiz acontecer assim na carreira dele. Foi aí que eu ingressei no meio do futebol como amadora, sem saber muitas coisas, sem network, sem nada, porque eu não sei você, Eduardo, nós mulheres, quando nós queremos alguma coisa, vamos lá e fazemos. Concordo plenamente, concordo. Agora, como é, por exemplo, para você ser uma empresária no meio de tantos homens, né? Porque a gente sabe, eu fui repórter aí durante muito tempo, a gente sabe que tem aquele olhar meio de canto pra gente, uma certa desconfiança. Eu imagino numa hora de negociação, deve ser ainda pior, não? Olha, Eduardo, o que que acontece? Quando você negocia com um clube profissional, é bem tranquilo. Bem tranquilo. Agora, quando você vai negociar com um clube que já tem uma gestão amadora, aí você sofre. Tem preconceito mesmo. Não vou ficar aqui tampando, né? Ai, não tem. Tem sim, porque as pessoas que fazem parte do clube ali, que é amador, amador que eu falo é a gestão, tá? O clube pode ser profissional, pode ter time profissional, mas a gestão é muito amadora, eles têm um certo receio, sim, e inclusive colocam à prova se você tem conhecimento para estar ali negociando qualquer jogador. Eles fazem isso, sim. Eu sou muito bem relacionada com os clubes, os quais eu faço negociação. Por exemplo, aqui em Goiás, eu tenho entrada com o Goiás, o vice-presidente é super meu amigo, Vila Nova, tenho o Atlético Goianiense, também todo mundo aqui em Goiás já conhece Mônica e etc. Quando, Eduardo, você que já foi repórter, quando muda ali qualquer pessoa dentro da direção do clube, você faz o anúncio, certo? Olha, acabou de chegar o fulano de tal, o currículo dele, ele acabou de vir do Grêmio, um exemplo. Você sempre faz esse anúncio, certo? Essa reportagem para poder falar sobre a pessoa. E eu, o que que eu faço? Eu vou visitar a pessoa que acabou de tomar posse ali naquele cargo, porque ele tem que me conhecer. O pessoal do clube já me conhece, já sabe que eu trabalho. Então, essa rotina, aqui no meu trabalho, eu costumo fazer e recepcionar as pessoas. Como eu trabalho mais agora voltado para a base, eu vou lá, mudou aqui o diretor da base do Vila Nova. Vou lá conversar, fazer uma reunião para a gente dar continuidade àquele trabalho que vem sendo desenvolvido lá atrás. E o que que aconteceu? Chegou um diretor do departamento profissional de um clube parceiro, eu fui visitá-lo, me apresentei pelo WhatsApp, olha, eu sou a Mônica, sou empresária, etc. Podemos marcar uma reunião? Nós marcamos. Quando eu chego lá, Eduardo, o cara super, assim, não me toque e questionando, assim, olha a primeira pergunta que ele me fez, nem boa tarde não foi. Você é registrada na CBF? E eu, antes de abrir a boca, ele foi e falou assim: você sabe que você tem que ser registrada, porque a gente não fica recebendo qualquer pessoa. Aí começou com aquela conversa. E eu ali fazendo a minha oração. Eu tenho muita fé em Deus, e Deus é maravilhoso na minha vida, faz muitas coisas boas. E eu falei assim: olha, falei com Deus, falei, Deus, não me deixe passar vergonha, porque o Senhor sabe que eu sou uma pessoa que trabalho corretamente, o Senhor sabe a intenção que eu vim aqui. Antes de eu abrir a minha boca, Eduarda, apareceu o presidente do clube e entrou na sala e falou assim: nossa, Mônica, que milagre que você está aqui, vem cá, me dá um abraço. O que que aconteceu? Você viu nosso jogo ontem? Caramba, o que que você achou do jogo ontem? Conversando comigo assim, ele vira para o diretor e fala assim: olha, trata ela muito bem, que ela só tem jogadores excelentes. Tiver um jogador bom, você já fecha com ela. Falou assim para ele.
Aí, o que que eu fiz? Ele saiu, falou bem assim, olha, eu vou deixar você terminar a reunião aí com a Mônica, depois você vai lá na minha sala. O presidente foi e saiu. O que que eu fiz também? Esse diretor falou, nossa, me passa aí a relação dos seus jogadores, como que funciona e tal. Aí eu falei assim, não, tá bom, eu te passo. Tá até hoje, Eduardo. Depois de 3 meses, ele foi mandado embora e eu não fiz questão de ajudar ele em nada. Fui bem educada. Foi isso. Foi bem apresentada, né, Norton? Foi Mônica, obrigado por estar conosco aqui no Golcast. É sempre importante para o nosso programa ter essa representatividade e falar do futebol dos mais diversos cantos e recantos e regiões do Brasil. Então é muito legal estar falando aí sobre detalhes e acontecimentos do futebol goiano. Mas tu respondeste a Eduarda e falaste do teu início e agora tu nos contou uma história. Como foi a tua preparação? Onde foi a tua busca por conhecimento, ajuda para, né, ser esta empresária, agente certificada na CBF? Hoje, qual é a tua atuação? Com quantos jogadores, quantos atletas você está atuando? Enfim, nos conta um pouco dessa tua trajetória, daquele início que tu nos contou lá com um jogador, a essa situação de hoje, do teu trabalho hoje em dia. Excelente pergunta, Norton. O que que acontece? Quando eu iniciei lá atrás, porque o esporte, ele ensina você a ser disciplinado, ensina você a respeitar, ele forma cidadãos. E eu, como uma boa cidadã, eu verifiquei esse perfil nesse jogador, eu não busquei conhecimento nenhum, tá, Norton? Eu fui na prática mesmo, porque na teoria eu nem sabia que tinha que ser cadastrado na CBF ou que tinha que fazer prova de agente FIFA, não sabia nada, eu fui. Simplesmente fui e levei esse jogador para a Espanha, empreguei ele lá, meu primeiro jogador, ganhei o meu dinheiro aí em euros, ai, achei chiquérrimo, e eu pensei assim, agora eu vou ficar milionária em 6 meses. Olha o pensamento. Eu falei, pronto, agora eu vou ganhar dinheiro. Porque foi tão fácil. Não foi fácil, mas assim, quando você já tem essa disciplina, você torna as coisas mais fáceis. E eu deixei ele lá 2 anos na Espanha. Ele quis voltar em 2017. Foi aí que eu percebi, Norton, que tinha que fazer o cadastro na CBF. Falei, gente, para eu estar recebendo dos clubes, eu preciso ter o meu cadastro. E como ele estava lá na Espanha, o pessoal estava pagando para ele, o clube, e ele estava me repassando. Eu falei, tá tranquilo, assim, quando é dessa maneira. Mas, como os negócios foram crescendo, eu precisei tirar a minha licença na CBF para que eu pudesse receber as comissões dos clubes também. E desde então, depois que eu tirei minha licença na CBF, que é a número 348, em 2017, quando o pessoal descobriu, porque cai na lista lá no site da CBF, cai lá na lista e o pessoal começou a me procurar, não sei como. E foi aí que eu fechei também uma boa parceria em 2018 com jogadores do Flamengo, Corinthians e da Ponte Preta. Então, nós tínhamos 2 jogadores no Flamengo, um na Ponte Preta e um no Corinthians. Foi muito boa essa época. E nesse interstício, eu falei, gente, como que eu vou fazer essa negociação agora com o Flamengo? Porque o clube, o Flamengo, para mim, assim, eu não tenho nem palavras, sabe, para falar do Flamengo, porque sempre fui bem recepcionada, sempre fui bem tratada, com profissionalismo. E eu vou contar uma coisa para vocês, já que vai ao ar. Foi ali que eu aprendi a fazer negociações profissionais dentro do Brasil. Foi muito bom, tanto é que foi com um atleta de base e eu fiz ali o fechamento do meu primeiro contrato com um jogador profissional. Ele estava migrando da base para o profissional. Foi muito bom. E o que eu aprendi, Norton, para que eu pudesse ser credenciada na CBF, porque você tem que ter ali o regulamento na ponta da língua, estudar. Eu fiz os cursos que a CBF forneceu.
Eu fui em todos os workshops desde 2017 que a CBF planejou, tanto é que sempre tinham dois encontros, né? 2 workshops por ano, um no primeiro semestre e um no segundo. E eu ia em todos, 2 vezes por ano eu estava lá na CBF para poder me qualificar, aprender mais, capacitar e fazer o network, que é muito importante. E desde então, eu tive esses 4 jogadores aí, já vieram para minha carteira, e depois, a partir de 2020, Norton, eu comecei a fazer intermediações, que é o seguinte: o meu colega empresário tem o jogador e eu tenho a porta aberta no clube que quer esse jogador com esse perfil. E eu fico, vamos dizer, no meio para poder fazer essa intermediação e fechar a negociação. Aí eu ganho aqui comissão tanto do empresário quanto do clube de destino que eu fecho esse negócio. E desde então, como eu vi que este tipo, né, este modelo de negócio é mais rentável e não tenho tanto desgaste, né, mental, gerenciando carreira de jogadores, eu migrei a partir do final de 2021 para a intermediação. Então, hoje, na minha carteira, tem 2 jogadores somente, e um é feminina, né, uma jogadora feminina, e um jogador masculino, porque eu estou já encerrando esse ciclo de gestão de carreira de jogadores. Porém, eu faço as intermediações todas as vezes que tem, porque lá atrás, que foi o meu start, assim, a dica que eu passo para quem está iniciando? Eu abri porta com os clubes primeiro, para depois encontrar o produto. Então, como eu já tenho hoje uma boa abertura no mercado com os clubes, até o clube me pede, eu vou no mercado encontrar o perfil que eles buscam para poder fechar a negociação. E muitas vezes nessas negociações, Norton, eu não apareço, tá? Aí aparece mais o jogador com o empresário e o clube de destino. Mas o importante é que eu faço o trabalho assim certinho, ganho a minha comissão, e é isso. Tu coloca as coisas no mundo do futebol que, como tu disseste, muitas vezes não aparecem, né? E nem se sabe, porque hoje se fala muito nessa figura do empresário, mas tu está nos trazendo aqui a figura do intermediário. Eu vou deixar a pergunta para o Zé Pedro, mas depois eu quero voltar um pouco a essa questão. E eu vou seguir na tua linha, Norton, porque me chamou bastante atenção realmente essa questão do intermediário. E eu queria saber, Mônica, como é que é o teu processo de trabalho? O Clube X lá chega e te chama e diz, olha, nós estamos precisando de um jogador com características tais e tais. Como é que tu faz? Como é que tu vai atrás? Onde é que tu te abastece de informações? Como é que é a tua busca por esse atleta? O que eu faço? Como eu faço parte de grupos de empresários do Brasil e também tem muitos empresários de Portugal, da Espanha, de outros países dentro desses grupos, quando o clube me solicita que um jogador do perfil X, vamos dizer um lateral, Mônica, tem que ter essas características aqui, me passam todas as informações, eu converso aqui com o scout e depois, né, tem o nosso analista de desempenho também, e depois nós vamos buscar no mercado. Eu passo as informações dentro desse grupo, tem empresários que têm excelentes jogadores, e se esse jogador não tiver preso, assim, não estiver em atividade, com um clube já, né, com um contrato assinado profissional, eles me mandam a carta de autorização para eu poder fechar essa negociação com o clube. Mas, Mônica, está bem claro, mas agora, em cima até disso, hoje tu tens uma equipe, então, que te assessora nesta intermediação, tu citaste um scout, tem mais alguém? Hoje tu comanda uma equipe, então, na busca ao fazer a intermediação? Sim, porque, Norton, nós não podemos errar. Hoje, no mercado, não aceita você errar. Quando é solicitada uma posição por qualquer clube, nós buscamos os melhores que estão, vamos dizer, livre ou que o contrato esteja aí nos 6 últimos meses aí finais para encerrar. E dentro desta solicitação, nós demoramos ali para fazer a análise de mercado e para poder enviar
este jogador, o material para o clube. Porque o que acontece? Tinha um erro muito grande no início da minha carreira, que era o seguinte, como eu falei para vocês, eu fiz o network com os clubes pediam, e eu pedia um lateral, não, vou dar um outro exemplo aqui, pedia um goleiro. Ah, não, eu não tenho um goleiro, mas eu tenho um atacante para vocês, eu vou oferecer atacante, lateral, isso é muito errado, aí vão fechando as portas para você, sabe? Então, se pedirem lateral com características X, busque no mercado as características que o clube está pedindo e a posição também. Por isso que os clubes solicitam aqui, a gente vai no mercado, faz esse estudo, porque tem que ter um estudo antes, e eles têm também os analistas de desempenho lá dentro do clube, bate com o que a gente estuda aqui, e eles vão e bate o martelo. Aí pagam a nossa comissão aqui, depois que é finalizado. Pelo menos os clubes que eu trabalho demoram 15 dias para poder repassar a comissão. Mônica, eu posso dar o teu WhatsApp para o presidente do meu clube que está em busca de reforços, por favor? O Norton e o Zé riram aliviados, assim, pelo amor de Deus. Fala, Zé. Não, eu ia perguntar vou perguntar para a Mônica o seguinte: dentro ainda desse processo de trabalho, qual é a maior dificuldade, Mônica? Onde é que eventualmente podem acontecer os erros e como é que tu faz para mitigar esses erros, para tentar impedir que ponha em risco os teus negócios? Em relação a encontrar jogadores no mercado. Sim, tu lida, porque a gente vê hoje em dia, por exemplo, quase tudo é a base de bancos de dados, né? Mas tu está nos trazendo um outro elemento que também é o network, é a conversa com outros empresários, com outros agentes, mas eventualmente esses processos podem ter falhas, tu pode eventualmente dar com uma informação que não é exatamente a mais correta e tal. Eu queria que tu nos contasse algum caso, alguma situação aí que tu já tivesse que correr atrás para apagar um incêndio, por exemplo. Não, excelente pergunta. Hoje, como você bem disse, tem os bancos de dados que facilitam muito o nosso trabalho, como, por exemplo, todos os meus colegas empresários, eles querem fechar negócio e vamos fechar, pronto. Quando eu mesma, vou e mando lá no nosso grupo de WhatsApp, olha, estou precisando de jogador, posição, tal, assim, assim, assim. Eles mandam de tudo, viu, José Pedro? Mandam de tudo. Aí, por isso que tem a minha equipe para fazer essa análise, a gente filtrar qual perfil chega mais próximo à solicitação, à demanda, para a gente poder encaminhar. E, querendo ou não, a gente erra também. O que acontece? Aconteceu uma situação, só que assim, não foi comigo, mas eu presenciei. O presidente daqui de um clube, se servir como exemplo, tá, José? O presidente de um clube aqui em Goiás me solicitou um jogador, eu busquei no mercado, apresentei para ele para jogar o estadual. Ele é um presidente, vamos dizer, que não tinha tanta experiência, sabe? Não tinha tanta experiência no mercado. E ele pegou e falou, não, esse daqui não serve. Descartou o nosso jogador. E ele contratou outros jogadores. Aí é aí que eu falo para você, eu não sei o que acontece dentro dessas negociações com amadores, né? Gestores amadores, que, sabe, eu não sei o que acontece. Não sei se eles recebem algum valor para poder empregar o jogador. Eu nunca participei, assim... eu tive um amigo que participasse dessas questões, assim, que eu não acho correto dentro do futebol, tá? Mas, com certeza, tem dentro do mercado. E aí, ele foi contratando jogadores que estavam com um número, né, minutagens muito menores do que os nossos aqui que nós oferecemos para ele. Aí eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Por que não contratou o nosso, sendo que os números não mentem? Porque tá ali. E aí, o que aconteceu, José? Este clube participou do campeonato todinho, é um clube de nome aqui, participou do campeonato todinho. Os jogadores que foram contratados por este diretor de futebol
todos, assim, não eram conhecidos, não tinham números. O que aconteceu? Esse clube caiu para a segunda divisão. E ele hoje, ele não atua, assim, de frente mais na parte de contratação, tá? Como é uma associação, ele não faz contratações, mas ele está participando ainda do clube. Então, pude participar dessa questão porque eu vivenciei ali e acompanhei um outro amigo meu que trabalhava lá falando, Mônica, eu não sei o que está acontecendo por trás dessas situações e que está tendo este resultado. Tanto é que a contratação que ele fez dos jogadores teve o resultado do time ser rebaixado aí para a segunda divisão. Mas aqui comigo, para te falar bem a verdade, eu não tive nenhum caso dessa situação. Acontece o seguinte, do clube solicitar e nós buscarmos no mercado e chegar no clube, ele não dar nenhum retorno. Quando não dá nenhum retorno dentro de 3 a 5 dias úteis aí, é porque eles não gostaram do perfil do jogador que a gente ofereceu. Tu trouxeste aqui um elemento interessante, que é essa questão, né, do mundo das sombras do futebol, e a figura do empresário muitas vezes está relacionada a essa questão, né, muitas vezes não claras, né? A figura do empresário também muitas vezes tem aquela coisa de estar ligada à pressão do jogador para sair de um clube. O futebol tem o empresário como um inimigo, né? As torcidas têm, os dirigentes de clubes têm, enfim. É uma figura no nosso futebol e talvez no futebol mundial, digamos assim, não muito bem vista. Como é estar neste meio dos empresários, e agora tu até nos trouxe aqui a figura do intermediário e do agente. Como é essa relação entre vocês no dia a dia, nessa troca de informações? E isso é discutido, não é discutido? Está se buscando melhorar esta visão externa que se tem desse tipo de trabalho? Boa pergunta, viu, Norton? Nossa classe, ela é unida, eu considero unida, tanto é que agora está tendo o novo regulamento que foi implementado a partir de 9 de janeiro aí, do regulamento de agente de futebol da FIFA, e nós, como empresários, nós estamos discutindo algumas questões para serem levadas para a CBF, tá? Inclusive, numa questão de estudo mesmo da FIFA, tem esta questão que você trouxe aí, que os empresários são vistos aí como um grande inimigo. Porém, é o que eu sempre falo aqui, nós estamos, pelo menos eu, para poder facilitar a negociação. Já aconteceu aqui comigo, Norton, de eu estar abrindo mão da minha comissão para fechar o negócio. Eu não sei se os outros empresários fariam isso, mas eu abri mão desta comissão pensando lá na frente. Tanto é que essa minha decisão foi muito benéfica para mim e, inclusive, o clube hoje tem muito apreço e sempre dá abertura lá em qualquer situação. Um outro ponto também, que eu não sei se vocês sabem, nós não temos livre acesso aos estádios. Vocês sabiam? Os nossos jogadores ou recebem os ingressos e nos repassam, porque eles têm um quantitativo para poder receber e entregar para a família. Agora, esse novo regulamento, quais são os principais tópicos? O que tem de mais importante nesse novo regulamento aí da FIFA? E aproveitando só, tu és agente FIFA, Mônica? Não, ninguém é agente FIFA hoje, sabe, Norton? Porque a agente FIFA foi extinta essa figura em 2015 para ser instaurado a figura do intermediário. O intermediário é só o nome mesmo, mas o intermediário ele faz a gestão de carreira, representação e faz a intermediação no meio do futebol. Eu, atualmente, estou fazendo só intermediação. E também tem 2 jogadores, igual eu falei para vocês, que eu estou cuidando da carreira porque eles não quiseram sair aqui da empresa. E aí, Norton, essa figura vai ser implantada, já está sendo implantada agora a partir de 2023.
A partir do dia 19 de abril, que vai ser a nossa primeira prova deste ano, é que nós vamos ter aí os primeiros agentes de futebol FIFA credenciado aí no mundo todo, a partir do dia 19 que irá sair aí o resultado, tá? Mas eu não sou agente FIFA, e quem foi agente FIFA antes de 2015 também não tem esse título, tá? Então, estamos renovando tudo agora, a partir de agora. O que precisa para ser esse agente FIFA e o que mudou nesta relação? Quais são as principais alterações, as principais novidades, as principais necessidades para um profissional se tornar um agente FIFA? As principais alterações que tiveram do nosso regulamento para este novo regulamento que é âmbito internacional agora. Teve aí a questão do menor de idade, que os empresários... Aí eu vou explicar esse ponto, que é um ponto controvertido aqui na nossa legislação, tá? O jogador que tiver 15 anos e 6 meses poderá assinar com o empresário. Já pode fazer o contrato e assinar que não tem nenhum impedimento. Aqui no Brasil, tem a questão da Lei Pelé, eu não lembro o artigo agora no momento, que fala que para o jogador assinar com qualquer empresário, ele tem que ter no mínimo 16 anos e ainda ser profissional, ter o contrato desportivo assinado. E com isso, nós podemos sim fazer esse contrato com o jogador. Entretanto, só poderemos receber a nossa comissão assim que ele fizer os 18 anos. Então, fica aí essa lacuna de 2 anos sem o empresário receber qualquer comissão do jogador. Vamos lá para outra questão. Teve a alteração dos valores de comissão, Norton, que os meus colegas estão ficando assim doidos. Já... Aí eu falei, gente, vocês deixam a coisa acontecer para depois chorar? Tem que, né, lutar. Agora chega aqui essa situação, porque antes, lá na FIFA, estava assim, ó, recomenda-se a comissão de 3%. E o nosso mercado, a gente costuma cobrar 10%, normal. Porém, tem outros empresários que cobram aí 15%, 20%, porque oferece aí a assessoria jurídica. Qualquer situação que tiver no âmbito jurídico, a empresa, o empresário fornece junto com a questão da gestão de carreira e representação. Aí faz um combo, né? Vamos dizer assim, que o empresário completo, com assessoria esportiva e assessoria jurídica. E foi um ponto muito impactante para nós, porque agora o teto máximo depende da situação que você negociar. Se eu não explicar assim de forma clara para vocês, vocês me perguntem, tá? O teto máximo, 3%. O empresário pode receber 3% da negociação representando uma parte somente. Vem uma outra questão que eu já vou responder junto. A outra alteração que teve é a múltipla representação, que nós, antes, poderíamos representar todas as partes da negociação. Se fosse clube vendedor, clube comprador e jogador. Aí eu já recebi das 3 partes uma vez que eu fiz a negociação. Então, poderia receber. Hoje, só é permitida a dupla representação, sendo o clube comprador e o jogador. E você pode estar representando. No caso aí, o agente FIFA pode estar representando essas 2 partes. E receber dessas 2 partes o total de 6%. 3% do clube comprador e 3% do jogador. E uma outra questão é a seguinte, tem o clube vendedor, Norton, que se você representar o clube vendedor, Mônica, eu estou querendo que você venda aqui o José Pedro, né? Quero que você venda, traga as propostas, manda tudo aqui para nós. Eu fechando essa negociação... Ele é caro, hein? Já vou avisando que o passe do Zé é bem caro. Yo hablo español, entonces, bueno, es un otro mercado en euro, por supuesto. E a garantia sou eu.
Ai, vocês são o máximo, gente. E eu vou negociar o José Pedro, o Zé. Tá aqui, o clube tá vendendo o Zé. Mônica, encontra um clube aí que a gente não quer mais o Zé aqui, não. Vou encontro o clube. Neste caso, eu vou representar só o clube vendedor, eu vou receber 10% de comissão. E tem outra questão também que mudou, Eduardo, Norton e Zé, foi a questão do prazo contratual com o cliente, seja ele técnico, seja ele jogador. Prazo máximo 2 anos. E eu vou deixar um spoiler aqui também, quem assistir. Uma dica: para contratos com clubes vendedores, não tem prazo. Então, ou seja, o prazo é indeterminado. O clube pode fechar com você 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Desculpa, mas eu aqui vou confessar minha ignorância. Aliás, sou ignorante em vários assuntos, mas aqui o clube contrata um empresário para vender jogadores, é isso? Essa é uma prática do mercado. Contrato. Uma prática no mercado essa que existe e regulada e tudo mais. É isso? Sim, o clube contrata os serviços do agente FIFA para o agente FIFA fechar negócio para eles. É que eu imaginei que fosse por necessidade. Tipo, eu tenho aqui o jogador, vamos continuar no jogador Zé Pedro, que foi citado por ti. E que não está vendendo, a gente vai continuar a negociação. Exatamente. E aí, para esse caso, tu chama lá o empresário e diz, olha, vou botar, ou chama 10 empresários para tentar vender o produto, o jogador Zé Pedro. Mas o que tu estás nos trazendo é que um clube pode ter o contrato por 2 anos com a Mônica e ela passa a ser a vendedora oficial dos jogadores do clube X, é isso? É isso. Norton, e neste caso, pode ser um intermediário exclusivo do clube, o agente FIFA, juntamente com o clube, podem estar fazendo lá dentro da cláusula o seguinte: olha, você vai representar só o jogador que você trouxe para cá para nós. Estou dando um exemplo, porque aconteceu comigo e ainda tá. Eu levei um jogador X lá para o clube. Mônica, como você trouxe esse produto bom, esse jogador bom aqui, nós vamos te dar a exclusividade dele. Então, eu tenho exclusividade para poder negociar ele no mercado. Ou o clube já tem uma afinidade comigo, que eu só faço os negócios para ele, de qualquer jogador que seja, pode fechar um contrato também só de exclusividade para todos os jogadores. Ou, se quer uma negociação de determinado jogador, olha eu com o meu gloss, gente. Vamos voltar aqui no Zé. Aí, se ele quiser, Mônica, negocia só o Zé para mim. Aí pega, findou ali aquele contrato, porque finalizou a negociação. Não, Mônica, surgiu aqui o Norton agora, fecha ele para a gente. Aí pode estar fazendo contratos individuais também. Mônica, olha, eu não sei vocês, eu senti que é o meu momento de ficar rico. Chegou a hora. Mônica, onde é que eu assino para você me representar aí junto ao mercado europeu, leste europeu? Estamos nessa. Aliás, falar em leste europeu, a pergunta é nesse assunto. Quando se fala em agente FIFA, vale para o mercado nacional e internacional. Para o jogador ser vendido do clube A para o clube B dentro do Brasil, ele precisa ser um agente FIFA ou é só para negociações pro exterior que tem que ter o agente FIFA? Serve para os dois, tá, Norton? Serve para os dois. E tem uma questão muito importante: se caso a FIFA não mudar essa informação aí, porque, segundo o regulamento, qualquer informação eles vão alterar, informar por circular. Pode alterar aí futuramente, olha, vai ser só para negociações só internacionais, mas serve para atuar nacionalmente e internacionalmente. Porém, tem uma particularidade que lá no regulamento deixa aberto que a CBF aqui ela pode estar solicitando cadastramento interno e cobrar uma taxa também, tá? Fica em aberto. Aí vai caber a cada federação aí o que eles vão fazer. Aí, no caso, a gente tem que guardar a CBF se pronunciar. Mas hoje a tua condição permitiria, tu me disseste há pouco que tu não és um agente FIFA, mas hoje a tua situação é de que tu pode fazer todas as 3 partes aí ou não? Ou hoje
nessa tua situação, tu tem alguma limitação regulamentar? Excelente pergunta. Eu vou até falar a data de hoje, porque futuramente vai viger as outras partes do regulamento. Então, hoje é dia 30 de março, tá, pessoal? Dia 30 de março, eu posso estar representando as três partes atualmente. A partir do dia 1º de outubro de 2023, não poderei mais. Se eu não for agente licenciada da FIFA, e a partir do dia 1º de outubro poder representar até duas partes, sendo o jogador e o clube comprador. Mônica, eu assisti no teu canal, no YouTube, um vídeo em duas partes, Olha aliás. só, agora é minha vez, Isso. viu? Não, muito Dizer. bom, Você se Mônica. inscreveu lá no meu canal? Escrevi e ativei o sininho, importante. Aê! Mas é um vídeo em que você fala a respeito de um golpe que um jovem atleta sofreu, ou quase sofreu, enfim. E eu acho essa questão muito importante, porque eventualmente pode haver famílias, pais aqui nos assistindo, né? E que tem um filho jovem, um filho aí de 11, 12, 13 anos de idade, que está querendo se encaminhar para o futebol. Qual seria o teu alerta para essa família? Que cuidados básicos tem que ter para não acabar caindo em alguma armadilha nesse meio? Eu vou ser bem sincera para você. Essa pergunta é o que a maioria dos pais assim me faz. E também é uma excelente pergunta, porque como o Golcast, né, tem quem tiver internet pode acessar, isso é uma informação, uma pergunta assim que o pessoal vai levar para a vida. Os pais têm que prestar muita atenção na antecedência do empresário. Buscar informações. Por exemplo, o empresário aborda aquele jogador, promete muita coisa. Olha, eu vou te dar um carro, vou alugar aqui um apartamento para você, para sua mãe, para seus pais, para tudo. Vou fazer isso acontecer, vou te dar chuteira todos os dias, vou te pagar aqui R$ 1.000, que eles chegam desse jeito. E como a maioria dos jogadores que jogam mesmo bola são de família carente, o que vai acontecer? Eles vão, não, vamos assinar aqui com você. E uma questão que os pais têm que ter assim, em alerta e muito cuidado é não acreditar em muitas coisas que vêm, oferecer Deus e o mundo, assim, não pode. As famílias, mesmo sendo humilde, têm que abrir o olho, porque tudo que é demais a gente tem que desconfiar. Chegar oferecendo muita coisa, você já pode, assim, já desconfiar. Primeiro ponto. Segundo ponto, se caso, porque tem empresas muito boas aqui no Brasil que oferecem muita coisa boa mesmo. A segunda opção é os pais, a família, pesquisarem os jogadores que este empresário já tem contrato assinado. Por quê? Vai lá, porque sempre no nosso Instagram nós marcamos, né, os clientes. Vai lá, chega no jogador tal. Como que é a empresa? O que a empresa fornece para você? Eles te atendem? Eles são solícitos? Como que funciona? Então, pesquisem com os jogadores que essa empresa tem contrato. E a terceira informação, só que tinha que ser a primeira, mas essa não garante tanto, tá, Zé? Pesquisar o nome da empresa ou do empresário, porque hoje a gente pode estar se cadastrando como pessoa física ou jurídica. A partir aí do novo regulamento só vai aceitar como físico, mas hoje a gente pode estar registrando como pessoa jurídica. Pesquisar no site da CBF. Chega lá no Google, que é o nosso ajudante aí para todas as informações, coloca intermediários cadastrados na CBF. Aí vai cair na página, você coloca o nome da empresa lá, ou da pessoa física, e pesquisa se aquela empresa está cadastrada na CBF. Primeiro ponto é esse. Porque os golpistas, eles chegam prometendo muito, falando muito, e quando você olha lá no site, não está credenciado. Aí você já vê que o profissional não é capacitado, não tem autonomia para poder negociar para você,
para fechar qualquer negociação. Tem muitos amadores dentro do mercado, por isso que os pais, clientes aí, técnicos, jogadores, têm que ter esse cuidado antes de assinar um contrato. Vou dar um outro exemplo. Chega o empresário prometendo celular, carro e etc. Abram o olho. Se está oferecendo isso tudo para vocês, vocês acham que o empresário não vai estar ganhando 10 vezes mais? Abram o olho. Se está oferecendo isso tudo, é porque o empresário está ganhando aí 10 vezes mais em cima da sua inocência e em cima da falta de informação. Virou uma notícia de destaque que o filho do atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, assinou um contrato com o Palmeiras de 10, o menino tem 10 anos e assinou um contrato. A legislação brasileira prevê que só maiores de 16 anos podem assinar contratos com os clubes. No caso do menino de 10 anos, é um contrato de formação. Eu queria saber sobre o lado, tu fizeste toda uma explanação aí sobre os cuidados, mas como é que é esta relação com os empresários, esses aí que tu citasse, que todos têm que ter cuidado? Como é que é? Existe um contrato para menores ou é na conversa mesmo? Não tem como para menores de 16 anos? Qual é a relação de segurança para atletas, jogadores de futebol com uma idade inferior a 16 anos? Aí, neste caso, é o empresário e o jogador menor de idade, aí no caso, 10 anos, certo? Isso. Neste caso, o que nós orientamos aqui para os nossos clientes é fazer um contrato de mútuo. Esse contrato de mútuo é o contrato de empréstimo. Que todo o investimento que o empresário fizer ali, naquele jogador, na família, ele possa ser ressarcido futuramente. E é uma dica de ouro, viu? Quem ficar até o final vai falar, caramba, era o que eu precisava para poder... Porque é um contrato cível. E qualquer pessoa pode estar fazendo esse contrato com a família. É bem tranquilo, é o que os investidores fazem aí com esses grandes craques aí do futuro para poder segurar essa família e o jogador. Porque é permitido aqui na legislação brasileira. Não que seja... É fora do desporto, sabe? É fora do desporto. Por isso que é uma forma do empresário ele ter essa segurança, porque querendo ou não é uma aposta que está fazendo um jogador de 10 anos. Mas para ter essa segurança aí do lado financeiro de investimento que ele está fazendo. Muito bem, Mônica. Nós também adoramos esse bate-papo. Tu é uma simpatia. Foi um episódio... que acabou, Eduardo. Foi um episódio muito gostoso. Não é? Quando passa rápido assim, é porque foi muito gostoso, né? Todo mundo aproveitou. Espero que você negocie muito bem o José Pedro. E tem esse curso agora, que é o Mídia da Vitória, que nós falamos aqui no início do episódio. Depois você olha também na nossa rede. Mônica, foi um prazer te ter aqui com a gente, viu? Sucesso! Muito obrigada, viu? Obrigada, Norta, Eduardo e Zé. Qualquer coisa fica aqui à disposição de vocês, tá? Muito obrigada, gente. Legal. Esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. E você já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage e também nas principais plataformas de áudio. Dei a dica no início do episódio e agora de novo. Já se inscreveu no nosso curso do Zé e do Norton, Mídia da Vitória? Usa o código promocional Mídia da Vitória e garante 50% de desconto na inscrição neste mês de lançamento, combinado? Um beijo e a gente se vê!